vídeo da varicocele, né? Ia começar em invaginação agora. Gente, invaginação. Então, vamos voltar para a caixinha da cirurgia pediátrica, lembrando que tem as classes de abdômen agudo e primeiro a gente enfia dentro do abdômen agudo para depois ver as doenças. Então, primeiro a gente viu de uma forma geral, teve bastante tempo falando de clínicas dos abdômen agudos sem falar exatamente do motivo, né? E aqui a gente entrou nos motivos, sendo que os motivos são divididos em crianças menores que 2 anos ou maiores que 2 anos. As menores normalmente são causas congênitas e por isso obstrutivas, porque estão relacionadas à malformação. Então a obstrução própria do tubo, se for verdadeira, você vai ter essa clínica ao nascer. Mas a gente pode ter também causas congênitas que passam despercebidas no primeiro momento, porque não é obstrução propriamente dita, porém facilita que tenha essa obstrução em algum momento. E aí a gente está vendo por ordem de incidência quais são as mais comuns. Então a primeira mais comum é a hernia inguinal indireta do RN. Diagnosticou a hernia inguinal, tem que tratar cirurgicamente. Um eletivo na urgência ou até na emergência, se for o caso. Né? Se tiver encarcerado é urgência. Se não estiver encarcerado é eletivo, mas é um eletivo dentro de 4 semanas. Então, é uma urgência também, né? Então, nunca ficar observando hernia inguinal em criança. E toma cuidado, porque vai ter outra hernia inguinal lá pra frente que é observar. E tem confusão na prova, apesar de eu sempre falar isso, tá? Aí, depois vem essa invaginação ou intussuscepção. É frequente também, por isso que ela está aqui em segundo lugar. Só que aqueles lá, a gente viu que é principalmente nas crianças menores que 6 meses. Aqui, ela se torna mais incidente a partir de 6 meses. O que acontece nesse período que mudou? O que trouxe de novidade esse período da vida da criança, 6 meses de idade? Introdução alimentar. Então a gente tem um intestino imaturo ainda que começou a entrar em contato com bichos diferentes, externos, a qual a criança não estava acostumada. E a invaginação, gente, é quando um segmento do intestino entra dentro do outro segmento do intestino e isso pode causar uma obstrução ou constricção. Então, imagina a blusinha. Então, o intestino, de repente, esse intestino distal, normalmente é o distal que entra no proximal, né? De porções do intestino livre, ou seja, tem como um colo invaginar? Não, porque tem goteira parietocólica, direita e esquerda, o transverso está fixo ali entre os dois, talvez o sigmoide, mas não é comum porque eles estão fixos. Então, o intestino que normalmente invagina é o delgado que está lá livre, né? E aí ele vai fazer isso aqui, ó. Segurei aqui na pontinha. Ele vai entrar, e vai entrando. E nesse ponto aqui, lembra que essa blusa é super calibrosa, mas o intestino não é. Então, onde ele apertar aqui, isso vai fazer um ponto de pseudo-obstrução, que pode ser mais importante ou menos importante, dependendo de quanto isso aqui arrocha. E lembrar que toda vida que eu tenho isso em um órgão, isso vai causar edema dessa porção que está isquêmica, porque o que entrou ficou isquêmico, né? Então, e outra, não vai só o intestino, vem o meso desse intestino. Então, essa porção que entrar, ela fica isquêmica, a isquemia traz edema e piora ainda mais esse arroxo aqui, tá? Isso pode, primeiro, causar dor, vai com certeza causar cólica, né? Depois, pode causar obstrução por esse efeito de massa ali no local e pode, inclusive, evoluir para uma perforação e uma peritonite, se não for resolvido.
pode ser um semestre de vida, principalmente nos meninos, não me pergunte por quê, coisas da literatura. Etiologia desconhecida, entretanto, acredita-se que haja uma maior incidência sazonal que coincide com o período de infecção respiratória de trato gastrointestinal. E por conta disso, pode ser que um linfonodo lá do mesointestino sirva de cabeça. O intestino tropeçou em cima do linfonodo que estava ali aumentado, e isso foi cabeça para essa invaginação. O mesmo motivo que vocês vão ver para justificativa de muitas apendicites. Então, a maioria dos casos é na transição iliocecal, que é exatamente onde, além de ter o intestino, onde a gente tem o intestino mais grosso, a chegada do mais fino, né? Então a chance de que isso ocorra é maior. E também porque o intestino é delgado, é móvel, e aí o cérebro está numa posição fixa, e é onde o intestino está no trânsito, né? Então o próprio trânsito intestinal aumentado delgado se empolga e entra lá. Então a gente pensa mais ou menos assim, para lembrar que ali é mais frequente. 90% etiologia desconhecida, mas a gente acredita que é por conta dessa hiperplasia linfóide, decílio terminal, ou de uma aderite mesentérica secundária a um processo viral, que não necessariamente é intestinal, então pode ser uma dor de garganta e ter aderite mesentérica. E apenas 10% seriam causas secundárias de uma patologia outra que precisa ser investigada. Mas normalmente, quando tem essas patologias outras, é na criança maior de 2 anos. Isso deve chamar a atenção, invaginação em crianças fora da idade normal para invaginação, que é acima de 6 meses. E aí, quando isso acontecer, ou quando eu tiver uma criança que tem invaginação recidivada, ou seja, não é um episódio só, é 2, é 3, aí é importante investigar se posso ter uma patologia secundária podendo causar essa cabeça de invaginação. Por exemplo, divertículo de Mendel. A gente vai ver mais pra frente o divertículo de Mendel, tá? É uma malformação congênita, mais ou menos 50 centímetros da válvula iliocecal, onde a gente tem um divertículo verdadeiro que pode ser a cabeça do tropeço da invaginação. Pâncreas ectópico, cisto ou duplicação entérica, pólipo, lipoma, hemangioma, ou seja, alguma tumoração benigna, alguma malformação que sirva como cabeça de invaginação. E tem que lembrar de linfoma. A criança é uma faixa etária que pode ter linfoma e precisa pensar nisso para poder procurar investigar. A clínica dessas crianças vai ser dor abdominal aguda, intensa, porém normalmente é intermitente, ou seja, vai e volta. Nas crianças entre 4 e 12 meses principalmente, que pode estar acompanhada de palidez, cutaneomocose e contração de membros inferiores. Então o bebê ele não tem como ele reclamar, né? Como ele localizar a dor. Então ele vai ter aquelas dores absurdas, se contrai inteiro, daqui a pouco ele relaxa, para de chorar. Os surtos, e assim, a invaginação entra, comprimiu, desfaz. Entrou, desfaz. Inclusive, talvez, falando pra gente a respeito da peristalse de luta, tentando vencer aquela barreira, né? Se, por acaso, invaginar e não resolver espontaneamente, a criança pode ter piora do estado clínico, como sudorese, vômito, agitação, e fezes com muco e sangue, que é a famosa fezes em geleia de morango. Pode ter extensão abdominal, afinal a gente está falando de um tipo de abdômen agudo obstrutivo. Então você pode ter extensão abdominal, dor a percussão, mas não descompressão brusca, pelo menos não até que eu tenha peritonite. Então essa doença a princípio não tem peritonite, só em casos avançados. Que é diagnóstico diferencial aqui para essa criança nessa idade? Quem teve filho aí? E aí?
pais? Lembra quando era pequeno, miúdo, desse tamanho? O que causa um choro desesperador? Vai e volta. Cólica. Então aqui está saindo, na verdade, do episódio do período de cólica, né? Cólica a gente fala que é normal até 3 vezes. Algumas crianças vão variar, mas isso é às vezes difícil, passa despercebido, porque muitas pessoas acham que é cólica. Só que aqui, ó, é a criança maiorzinha, então é um diagnóstico diferencial, precisa ser lembrado. O problema é quando isso aqui é negligenciado, achando também que é só cólica, tá? Então cuidado. Segue-se então apatia, desidratação, palidez, um quadro de acido destrutivo franco que pode combinar com necrose, perfuração de alça e choque séptico. Aí demorou demais, né? Aí tá ruim, tá? O exame físico, a princípio, é uma criança normal, estado geral bom, sem febre ou com febrícula, não é para ter febre nos quadros iniciais, com abdômen flácido e pouco distendido entre as crises. É o momento de você palpar entre as crises, porque na hora que ele está com dor, vai estar com o abdômen rígido, vai estar com dor, vai estar com defesa, não vai te deixar palpar. Mas na hora que ele estiver relaxado, a gente sente uma sensação de massa. Onde? Nossa ilíaca direita, ali na região do cérebro. É o que em apendicite a gente costuma chamar de plastrão. Na apendicite avançada, o epíplon e os intestinos delgados ao redor da apendicite supurada voam em direção à fossa ilíaca direita para bloquear o processo inflamatório. E isso faz o plastrão. Então, o que é o plastrão? É aquele espessamento, um negócio pseudo-tumor, um abaulado ali, mas não é um tumor verdadeiro. Tá? Então, isso aqui é um dos maiores diagnósticos diferenciais de apendicite. Tá? Todo abdômen agudo, gente, precisa fazer exame físico, né, abdominal, parará, mas toque retal é super importante, tá? Esse produto é verdadeiro também. Na criança tem que lembrar do tamanico e como é que vai fazer esse toque, mas se a suspeita for abdômen agudo obstrutivo, é obrigatório fazer toque retal, para ver se tem fezes na ampola, para ver, a gente vai ter uma doença aqui que a gente vai ver que tem liberação esfincteriana ao estímulo retal, e para ver que às vezes essa diarreiazinha sanguinolenta aí, a geleia de morango, às vezes está na ampola, e só com o estímulo que você vai perceber a saída, ou ver no dedo de luva. Então precisa fazer o toque retal para ver se por acaso não tem essa geleia de morango. O que é a geleia de morango? É resultado do quê? Mas sangue da onde? Eu falei que era um troço que entrava assim. Já é sinal de sofrimento de alça. Então, isso aqui já é um pouco um alerta, porque a alça mucosa está sangrando, tá? E nos casos avançados, e outra no toque, se eu posso ter uma invaginação tão importante que a alça invaginada, pode já estar chegando ali no coloretal, às vezes com esterilização. Então, o toque também para ver se você palpa isso, tá? Casos avançados de extensão, de defesa abdominal, torpor, toxemia, vômitos, calores, choque. Aí sim, quadro de abdômen agudo franco, podendo inclusive você ter um abdômen perfurativo, que vai ser aquele assim, ó, a criança estava com abdômen agudo obstrutivo e piorou. Então, será que ela perfurou? Isso me fala que é um abdômen agudo super avançado. Tá? O diagnóstico de imagem dessa doença é o ultrassom. Você tem a queixa clínica, a história te sugere muito e o ultrassom consegue confirmar. O ultrassom vai te mostrar uma imagem em algo. Obviamente, quando a gente coloca o ultrassom, bem ali na região do cepo, no sentido, esqueci como é o nome, sagital, né?
intestino está aqui, a gente corta assim, tá? Aí você consegue ver um intestino dentro do outro e isso resulta no sinal em alfa. O raio-x do abdômen agudo, ele é pouco específico para isso aqui. Vai mostrar um abdômen agudo obstrutivo alto ou baixo? Baixo. Só que uma coisa que é importante a gente também tentar definir é que altura. Porque abdômen agudo obstrutivo baixo, você só sabe que está abaixo do trás. Mas você consegue melhorar isso aqui, especialmente se for ali na região da transição iliocefal. Melhora isso. Não, apêndice no raio-x você não vê nunca. O que no raio-x de abdômen agudo normal você consegue ver nesse exame para ajudar a te dizer a altura da obstrução? Como é um raio-x no abdômen agudo obstrutivo? Que alça? O intestino grosso vai estar distendido? Delgado. É isso que eu estou perguntando para vocês. Eu estou te falando que a obstrução está no certo. Vai dar o quê? O ângulo? Que ângulo? Vai dar distendido? O que é estar distendido ao raio-x? Hã? O que é estar distendido ao raio-x? O que você vê no raio-x? Osso? Tá, não é osso que a gente quer ver. Mas você vê por quê? Porque está cheio de ar. Qual é a alça que é normal que está cheia de ar no raio-x? Se eu fizer o raio-x aqui em você. Hã? 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 Estômago? Tá, tem bulha gástrica. E o que mais? Hã? É para ver flexura no raio-x normal? Como é um raio-x de barriga normal, gente? Ora, raio-x normal? Já a parte de barriga não tiveram? Tá, mas levando em consideração o crescimento adquirido em tórax, o que se vê no raio-x? Hã? Você vê ar, você vê densidades mais próxima do osso, mais próxima do ar, certo? Então, não tem contraste. Raio-x simples não tem contraste. Então, você vai ver osso ou vai ver gás. Então, o que vocês acham que vê? Que tipo de alça você vê no raio-x normal do abdômen? Qual é o intestino que precisa ter ar dentro normal, gente? Tudo? O grosso. Então, você vê intestino grosso no raio-x normal, especialmente cocô dentro da ampola retal. Delgado a gente normalmente não vê, porque ele está colabado, é plano de comida. Isso você não vê no raio-x. Então, num raio-x de abdômen normal, nossa, vou fazer reclamação para a radiologia. Mais um. Acho que vocês apertaram tanto que a qualidade caiu. Melhor não. A gente só viu o megacolo. Ó. Raio-x normal. Olha o raio-x normal. Isso não é nada. Pensando em intestino, vê fígado, é uma sombra branca. Vê baço, rim, vê porcaria nenhuma. Você vê bulha gástrica, porque o estômago tem gás.
vê miolim de pão, que é cocô, e vê um pouquinho mais de ar lá. Você pensa em gás, o gás sobe, se a pessoa está em pé, então vê um pouquinho melhor, talvez, ali a região do transverso, porque o ar sobe, e vê a ampola retal, um pouquinho e cocô. É isso que vocês veem no raio-x normal. Vocês não veem delgado, vocês não veem apêndice. Na tomografia, tem tomografia que sobe para ver apêndice. Isso é um raio-x normal, tá? Então, só para mostrar para vocês o que me chama a atenção nesse raio-x. Que incidência é essa? O que eu estou vendo aqui? Não? Alterações? Tá vendo lá? Muito ar. Em que tipo de intestino? Poderia discordar de vocês, para mim eu só vejo delgado. Vocês não estão vendo a obstrução coisa nenhuma, vocês estão vendo as dobraduras, as curvas, e você vê uma imagem só. Então vocês estão vendo um monte de salsicha cheia de ar, isso é delgado. Intestino grosso, o calibre dele é muito maior e você vê o enrugadinho de fato da parede do intestino grosso, que daí são as obstruções, tá? Talvez essa parede posterior aqui seja um grosso, talvez. Isso aqui, tá? Isso é um intestino delgado, mega dilatado. Como é que chama isso aqui? Nível hidroaéreo. Isso aqui é um raio-x perfil Laurel, né? De abdômen agudo obstrutivo. Tem tudo que tem abdômen agudo obstrutivo. Pelo que? Sabe Deus. Que altura? Baixo. Baixo quanto? Não sei. Preciso da outra incidência para dizer se tem grosso ou não. Porque é isso que vai me ajudar. Esse aqui. Agora sim você consegue falar um pouquinho melhor. O que você tem aí? Nível hidroaéreo. Se tem nível hidroaéreo, tá? Obstruído. Bota isso na cabeça de vocês. Nível hidroaéreo, eu tenho obstrução. Eu não sei o que é, mas está obstruído. Que nível? Que tipo de líquido vocês estão vendo aí? Aliás, que tipo de alça está distendida? Porque está completo. Tem colo? Tem. Aqui é colo. Mas aqui é delgado. Aqui é colo, mas aqui é delgado. Tá? Então tem que começar a ver exames para ter essa percepção, porque dependendo da quantidade de intestino grosso que está obstruído, ou mais ou menos o nível que está obstruído, você consegue pensar numa hipótese para aquela altura. Então uma criança, voltando nesse raciocínio, uma criança que tem obstrução a nível de seco, como é que eu espero estar o raio-x dela? Distendido, com nível hidroaéreo indeterminado. Só é para ter colo distendido? Não, porque dali do seco para frente está tudo fechado, então o intestino vai esvaziar, não é para estar distendido para baixo. Entendeu? Então tem que ir juntando informações para fazer essa formulação. Mas, professor, eu estou vendo aí um raio-x do lado, que está só o intestino contrastado, só o grosso, né? Né? Isso é um enema. Sabe o que é enema? Não ouviu falar? Enema variedade, isso é tudo sinônimo.
Contraste aonde? Contraste aonde? E é retal. Então me explica o que está acontecendo ali, baseado no que a gente já falou nessa doença. Isso é obstrução no intestino grosso. Não, primeiro vai veneno. Enfiou sondinha de retal. Aí fez o quê? Com? Preencheu com o quê? Com água? Com contraste. Contraste pode ser iodado ou varitável. E aí, deixou repleto quem? Que segmento? Olha lá. Colo qual? Olha lá. Só descendente? Descendente. Primeiro, gente, vamos pela anatomia. De baixo para cima, quem é o primeiro colo? É o reto, não? Depois sigmoide. Reto. Sigmoide deu a volta lá em cima. Reto. Sigmoide deu uma curvatura aqui em cima, porque ele é redundante. Descendente. Transverso. Opa, começou a ficar estranho. Parece que começou a realçar só no centro, ao redor não tá, e aqui parou. Então, ele está preenchendo. Essa pessoa, essa criança está distendida nesse segmento. Ela está distendida porque ela está indo no abdômen obstrutivo, mas esse segmento de colo dela está distendido? Não, quem estendeu foi o contraste. Quem estendeu foi o contraste, isso é um exame, não estava assim. A gente que pegou e contraste lá dentro. Se eu tenho uma alça de delgado que está entrando dentro do meu colo, obstruindo, eu venho com contraste, jogo e encho todo o meu colo de contraste para ver a que altura esse negócio chegou. Por isso que começa a pintar a cabeça aqui do intuseptum ou do intestino invaginado e fazer aquelas pseudo, o contraste, né? Fica ali parecendo uma minhoca gigante. Que é a falha de enchimento que a gente chama. Falha de enchimento até um momento que não passa mais. Então aí você está comprovando a obstrução ao nível tal. E a vantagem desse exame, nesse primeiro a gente vê falha de enchimento e nesse outro aqui, que é um perfil, tá estranho que é um perfil, a gente vê a falha de enchimento. Consegue ver que é um intestino preto, é o intestino que está assim, aí o contraste enche um pouquinho ao redor e estoura, e para, fica preto. É porque o intestino que está invaginado está ocupando esse espaço. E essa enema, ele dá esse sinal de casca de cebola, que é isso aqui, que a gente vê, que é enche ou não enche. Daí sim a gente vê as alterações do intestino grosso, imagens de casca de cebola. E o legal é que se você botar uma pressão um pouquinho maior, você pode ver essa invaginação regredir, porque ela é empurrada por essa coluna de contraste sob pressão. Então ele é diagnóstico e pode ser terapêutico também. Isso, depende do grau da criança, né? Depende de quanto tempo de abdômen obstrutivo, se o estado clínico dela está bom, se a criança está grave, tem que ir para lá parou. Até para você avaliar a vitalidade dessa alça, porque pode estar isquêmica, se tiver sinais de peritonite, de perfuração. Qual é o sinal clássico de perfuração intestinal no raio-x? Rapaz, muito. Qual é o sinal clássico de perfuração ao raio-x? Isso aqui, é exame físico. Eu não sei onde é o furo, mas eu sei que tem furo. Qual é?
pneu peritônio, gente. Eu não sei onde é o furo, mas tá vendo lá, fora da alça. E qual é o exame que pede pra ver se tem pneu peritônio? Qual? Sempre. Tórax. Abdômen em pé, deitado em tórax. Abdômen em pé, deitado em tórax. O tórax é obrigatório exatamente porque, às vezes, no adulto, na criança não pega o raio-x e pega o menino inteiro. Mas no adulto, às vezes, não pega as cúpulas ali adequadamente o abdômen. Por isso que a gente pede tórax também. Porque no de tórax, se tiver pneu peritônio nele, você vai ver, e por isso que a criatura tem que estar em pé. Se a criatura não tem condições clínicas de estar de pé, aí é o Laurel, que é as raios horizontais. Não pode ficar em dúvida disso. Não pode ter dúvida de o que pode causar um pneu peritônio. Perfurou conduta para pneu peritônio. Não sei o que é. Hã? Eu vou trazer umas pedras para cá para jogar. Dreno! Pneu peritônio é igual cirurgia, gente. Lá parou. Não sei o que é. É câncer, é corpo estranho, é abdômen obstrutivo que perfurou. Não sei o que é. Pneu peritônio é igual a laparotomia exploradora. Anota isso aí. Absolve. Vou fazer você escrever 100 vezes no quadro. Esse é o tipo de mantra que é verdadeiro absoluto. Raio-x de perfuração que procura pneu peritônio. Pneu peritônio contrato é igual a laparou. Tá? Tá. Porque se vocês não entendem isso, a gente não consegue evoluir para isso. Então, no exame, tá, então vou voltar aqui uma coisa antes. Qual a rotina de abdômen agudo no PS? Exames básicos. A gente falou sobre isso no passado? Não. Rotina de abdômen agudo no PS. Basicão. Não sei o que é, mas tem expedido. Não pode ficar sem isso. Examezinho laboratorial, incluindo, eu devo ter falado sobre isso com vocês ano passado. Não só, se eu estou falando de barriga e está doendo, eu tenho que procurar o que na barriga para me ajudar. É uma listinha. Tinha o de infecção e tem esse aqui que é de abdômen agudo. Hemograma, PCR, para ver se tem anemia, se pode ser, por exemplo, uma coisa até que eu vou falar. Se eu tenho anemia, eu tenho que pensar em dor abdominal, eu tenho que pensar no quê? Criança com dor na barriga e uma anemia severa. Anemia falciforme, com crise de falsização. Sabia que é assim que abre o quadro de anemia falciforme na infância? E é quando a gente diagnostica. Hoje até que não, porque no teste pezinho inclui, né? Mas, mesmo assim, às vezes a mãe nem lembra disso. E o primeiro episódio dela clínico vai ser uma crise de falsização com dor abdominal. Então, hemograma, você pode ver isso. Se tem leucocitose, porque aí você tem que abrir a mente para os casos inflamatórios. Isso se for um quadro inicial, porque se for um quadro obstrutivo, uma leucocitose está te falando que a criança está descendo ladeira. Quem que dói na barriga? Quem que eu tenho na barriga para doer? Para dar ruim? Fígado dói? Oxi! Dói? O que você pede para ver coisa de vesícula, então? Hã? Ultrassom. Não, você está certa, mas estou pedindo de exame de sangue. TGO, TGP, bilirrubina da calibração. Isso aí já passou da fase. Fosfatase gama GT para ver estase de via biliar.
Pâncreas dói? O que eu vejo o pâncreas? Amilase e lipase. O que mais que dói? Baço dói? Baço. Pode ter crise de sequestro esplênico. Vai ter exame físico alterado, dor localizada e alterações ao hemograma. Já está no hemograma. Pode ter hepatites? Sim. Pode, hepatite A, hepatite medicamentosa. Falando de criança. Criança toma paracetamol? Criança entra em contato com hepatite A na escola, bebendo bebedor da escola? Pode. Tá nas transaminases lá também. Que mais? Se for menina, a idade que começa a menstruar, tem que pedir beta. Faz parte da rotina de abdômen agudo beta. O que mais dói na barriga? Rim dói? Ou como é que é rim? Ureia e triagem. E o que mais? Urinão. Faz parte da rotina de abdômen agudo urinão. Se tiver cálculo, como é que você sabe que é cálculo? Você vê hematúria. Ou você pode ter uma piúria, você pode ter uma pielonefrite, precisa da urina para saber disso. Eu acho que eu falei a maioria. Glicemia, dói? Pode doer na infância. Crianças com diabetes tipo 1 abrem o quadro também com dor abdominal por conta de cetoacidose diabética, que causa dor abdominal por ressecamento das válvulas que fazem. Elas arranham uma na outra e isso causa dor. Então a criança pode abrir quadros, o diabético tipo 1 com quadro abdominal agudo. Glicemia entra sim, mesmo adulto entra também, tá? Na rotina de abdômen agudo. Então anota isso aí pra vida, porque tem que ter isso aí tudo. PCR falei, né? PCR, você vai encontrar alguma coisa? Não, mas se tiver alterado já te sugere doença inflamatória ou uma doença mais avançada. Se não tiver alterado, vai te servir de guia, que seja para cima ou para baixo. Então PCRzinho aí também. E o raio-x, gente, tórax, abdômen, pé e deitado. Posso pedir ultrassom? Essas outras coisas já são extras baseadas no seu raciocínio, na tua principal hipótese, tá? Pode pedir tomografia, pode pedir outras coisas. Mas isso aqui é um feijãozinho com arroz que tem que lembrar para toda e qualquer pessoa. Especialmente se tu não tem ideia do que é, de algum lugar que tem que partir. Nem que seja para descartar essas coisas aí, tá? Então, essa criança aqui chegou com dor abdominal. Vai ter leucocitose? Não é para ter. Só se tiver avançado. Vai ter as outras alterações? Nenhuma. Porque a princípio aqui é intestino. Entretanto, se evoluir, não for tratado, vai começar a ter sinais de sepsis. Né? Então, esse primeiro exame aqui de ultrassom, ele é bom porque ultrassom para intestino. Ultrassom para intestino? Não. Ultrassom é um péssimo exame para ver intestino. Entretanto, por quê? Por que é ruim para ver intestino? Porque é cheio de ar. Só vê ar. E o pior, como o intestino é assim, tu vê aqui, tá? Que segmento que eu tô, sabe Deus? Então a gente não tem muito parâmetro para saber onde que você está e o que você está vendo. Você vê ar e cocô. Então o ultrassom é um péssimo exame para ver abdômen. Entretanto, nesse caso em particular, a gente normalmente vai estar numa fossa ilíaca direita e tem ar ali naquele primeiro exame? Não. Por quê? Porque está repleto de paredes densas. E é só por isso que o ultrassom é uma boa alternativa para cá. O ultrassom é um bom exame para ver a apendicite? Dá para ver, não significa que é bom. Depende do médico. Melhor exame para ver tireoide, ultrassom. Eu confio em 3 médicos aqui no estado para fazer ultrassom de tireoide. Entendeu? É
acidente e não é fácil, mesmo para um bom médico. Por isso que o Gold é tomografia. Por quê? Porque você tem alça em cima, porque o apêndice é muito fininho, às vezes ele está escondido, variação anatômica, tem pus, então é muito difícil de ver. Pedem para todo mundo. Não deveria. Para mim, apendicite assim, ou é clínico ou é tomografia. Porque os ultrassons você não confia em nada. Porque é difícil mesmo de ver. Esse daqui, o seco está numa posição abdominal próximo à superfície e como ele está repleto de alça, eu não tenho ar. Então eu consigo confiar quando é repleto de densidade de parede. Tá? E na criança é bom porque o ultrassom é mais fácil de conseguir, é mais barato. E a única coisa que é para ter imagem alta nessa região. Então, se não for, beleza, pelo menos você descartou isso aqui. O outro diagnóstico diferencial para isso aqui é apendicite. A apendicite vai estar assim? Nunca. Tá? Então, pode medir, é diagnóstico para cá, mas é exceção. Tá? E o enema, como eu já falei, ele é diagnóstico e o legal dele é que ele é terapêutico também, porque você pode tentar fazer o contraste sob pressão para empurrar essa alça imaginada para cá, para o lugar dela. Sempre esse tratamento clínico com redução via retal deve ser tentado, de preferência com enema variegado, ou com solução salina ou com ar. Tem uma taxa de sucesso de 70% pelo menos. Então, de 7 a 9 crianças em 10 que tem isso aí, 7 a 9 conseguem resolver com enema. Então, é para tentar, né? Bem interessante para não precisar de cirurgia. E deve ser realizado sob monitorização do ultrassom. Então, enquanto está fazendo lá embaixo, está alguém com o ultrassom aqui acompanhando a alça. Opa, tá indo. De novo, dando certo. Ou fluoroscopia, que é aquele raio-x inicial, né? Que é o arco que o pessoal da radiologia usa para cirurgia, da ortopedia usa para cirurgia. Só que só deve fazer isso, gente, em local que tenha centro cirúrgico. E cirurgião à pronta disposição. Porque já pensou se está tentando. Qual é o problema de todo exame endoscópico? Risco de perfurar. Aí você está jogando, inclusive, contraste sob pressão numa alça que não sabe muito bem como é que está. Então, a maioria dá certo, mas a gente tem aquele 0, alguma coisa por cento de ter complicação de perfuração com queda de contraste ainda dentro da barriga. Então, se der ruim, você tem que abrir imediatamente. E se você não conseguir também, porque se você não conseguir, vai ficar fazendo isso onde não tem cirurgião, aí você não consegue, você segurou a criança um tempão. Então, por esses dois motivos, tanto por conta do risco de perfuração, como pelo risco também de não dar certo e ter que ir para o parou também. Professor, ela faz primeiro no final de uma transferência da USG, aí confirmou e passa esse tempo, ainda não vai ficar. Isso. Pode ser uma coluna? Pode. Se tiver mais, eu acho que hoje em dia é mais fácil a colonoscopia do que o enema. Porque o enema dependeria do médico radiologista ao lado para fazer, concorda? Você acha que tem? Também acho que não. E a colonoscopia é o médico que está lá fazendo, né? E isso aqui, não tenha dúvida, tem que levar com a criança, tem que levar isso aqui para centro cirúrgico. Porque dói, mas imagina fazer isso, a criança no centro cirúrgico. Tem que ser esse no centro. É que assim, tem serviços que o setor de radiologia tem um preparo para anestesia, né? Então, se for um local assim, você não precisa levar para o centro cirúrgico. Mas, na maioria dos lugares, é realizado dentro do centro cirúrgico. Se for com colonoscopia, não precisa não, tá? Não, pode ser no setor. Então, a colonoscopia em criança precisa de sedação. Se o doutor consegue fazer essa sedação, se tem equipamento para fazer isso na endoscopia, beleza. Mas se não tem, leva para o centro cirúrgico. Se não conseguiu, ou não conseguiu porque não conseguiu fazer o enema, ou o enema não teve sucesso, ou a criança está séptica, já está ruim, ou seja,
já imagina, ou já tem pneumoperitônio, ou por acaso tem doença recidivada, é aquela criança, poxa, já é a terceira vez que invaginou, é aquela criança que a gente tem que investigar causas secundárias, pode ser que seja necessário fazer uma laparotomia para investigar, nem que seja por vídeo. Passa lá o vídeo para dar uma olhada, uma inspecionada com a câmera, todo o abdômen dessa criança para ver se não tem alguma coisa que possa estar causando essa invaginação. Então, o tratamento cirúrgico é uma laparotomia sobre a fossa ilíaca direita. Na pediatria, gente, não faz laparose pública, tá? A laparose das crianças, a cirurgia pediátrica costuma fazer incisões transversas. Então, aqui ele está sugerindo uma incisão transversa na fossa ilíaca direita, que não é o McBurney, tá? Eu esqueci o nome dessa incisão, mas tem o nome dela. Então, uma incisão, por que na fossa ilíaca direita? Por que ele não manda ver aqui assim, não? De um lado para o outro. Porque o locépio, você tem clastrão, tem todos os orifícios te localizando à direita, você vai ali. Então, para quem que a gente opera? Quem tem sinais de gravidade, seria uma perfuração peritonite, uma invaginação recorrente, criança que está acontecendo demais, estado geral muito comprometido, tempo de evolução maior de 48 horas, ou seja, estava lá em Caxi, ou eu descobri recentemente que o contrato de cirurgia pediátrica daqui encerrou. Aquele pessoal que estava de fora não está mais. Demorou, está lá no cosmo, mas não tinha cirurgião. Demorou. Sinal de obstrução intestinal, tá? Não reduz, né? Ou criança maior que 2 anos, ou recém-nascido. Porque a gente viu que é mais comum acima de 6 meses. Se um bebezinho recém-nascido teve invaginação, é porque talvez ele tenha uma má formação, que a gente vai ver aqui pra frente, de alteração de desenvolvimento intestinal, que está favorecendo essa invaginação e você precisa intervir precoce. Porque ele pode ter outras complicações mais graves, por exemplo, um voo, se você não resolver logo, tá? Entenderam isso aqui? Você tem alguma dúvida disso aqui? A próxima é bastante frequente, tá? Aqui e acolá aparece nos CS por aí. É a estenose hipertrófica de pyloro. Ela é uma doença congênita de etiologia desconhecida que causa a hipertrofia da musculatura circular ali do pyloro, normalmente a partir da segunda, terceira, quarta semana de vida, que causa uma obstrução ao conteúdo gástrico, com vômitos não biliosos. Por isso, porque a obstrução está acima da papila de Barber, está acima da papila de Barber, por onde misturaria o suco bilioso, e quando a gente vomita, vem um pouquinho, né? Reflui um pouquinho de bile. Então, crianças recém-nascidas com vômitos não biliosos, explosivos muitas vezes, pós-alimentar, pós-mamada, onde o vômito é só leitinho talhado, até que diga o contrário, isso é estenose hipertrófica de pyloro, tá? É a causa mais comum de vômito de tratamento cirúrgico no recém-nascido e no lactente. Mais comum em meninos brancos e quem tem pai com história de ter tido estenose hipertrófica tem uma chance maior de ter, tá? Então a história familiar é importante. Olha aí o bebezinho. É um vomitinho só o leite. E é muito rápido. Mamou, tá? É diferente do gorfo, né? Que é o vômito normal do bebê. Um tempinho ali depois. Essa criança não tem esse tempinho. Mamou, vomitou. E o gorfo é um refluxo pequeno, de pequena quantidade. Aqui normalmente é de maior quantidade. E essa criança, ela
costuma ficar espoliado muito rápido. O bebê ele não tem reserva. Na primeira semana, quantos por cento é normal perder de peso? Então, para de ter brincadeira. 10% nos primeiros 7 dias. Esse bebê está com 3 semanas, 2 semanas, e ele não come absolutamente nada. Nada. Água, leite, nada. Então, ele rapidamente se torna desidratado, constipado e com a perda ponderal super importante. É aquele bebê que chega lá apagadinho, com fontanela deprimida e às vezes até rebaixadinho, tá? No exame físico, a gente vai ver um abdômen murcho, tá vazio, barriguinha murcha, com uma peristalse de luta. Então, no estômago, ele está tão murcho que a gente vê o estômago contraindo da esquerda para a direita no epigastrio. Aí isso tem um nome, chama ondas de Kussmaul. Isso é patognomônico, questão de prova de evidência. Ondas de Kussmaul, estenose petrófilo de piloro. É a peristalse de luta do estômago tentando vencer a obstrução do piloro, tá? E no exame físico, tá vendo ali ele palpando? Ele está tentando palpar mais ou menos ali a região da vesícula, que na verdade é o piloro. E como essa criança está toda murchinha, magrinha, consegue palpar essa estenose hipertrófica, que é um pseudotumor, como se fosse uma azeitona, dura igual uma azeitona, do tamanho de uma azeitona. Por isso que se chama oliva pilórica. Então, consegue palpar, é também patognomônico a palpação da oliva pilórica no hipocôndrio direito. Os vômitos que começaram a limitar, gente, podem se tornar enegrecidos, porque o estômago dessa criança começa a sofrer lesões, ulcerações e sangramento. E aí começa a ter vômitos enegrecidos ou sanguinolentos por conta dessa gastrite. O que tem na primeira foto que não tem, na segunda foto que não tem na primeira? Chama atenção. Sondinha, qual? Orogástrico. BB é orogástrico, tá? E tá vendo? Dá um conforto. Então lembra, foi outra coisa que eu falei na aula passada para vocês. Vocês não sabem o que é, mas a criatura está vomitando, está obstruído, passa a sonda e deixa aberto. Porque esse estímulo de luta, a presença, né, de líquido, faz esse estímulo ao vômito continuado. Esse estímulo ao vômito forçado pode fazer esofagite, sangramento. E até para quantificar, observar o aspecto da secreção e quantificar essa secreção. Então, tem que passar a sondinha orogástrica aberta para diminuir esse estímulo de vômito desse bebê e de qualquer pessoa que estiver obstruída. O exame de imagem, qual é o exame diagnóstico de imagem? Número 1, ultrassom. O que vocês acham que vão ver no ultrassom? A oliva pilórica. Como ela está ali embaixo do filho, dessa barriga está murcha, você consegue ver essa oliva pilórica, essa hipertrofia da musculatura do piloro. Ou o exame contrastado, que vai ver esses sinais aí. Bico do seio é esse afilamento do final do piloro. Cogumelo é o cogumelinho ali do duodeno. É normal alterar no duodeno? Não, mas tem essa peristalse de luta que joga um pouco de ar e aí passou o contraste também, então acabou fazendo esse sinal do cogumelo, o sinal do fio, o bico do seio, tá? A gente está vendo que tem uma sonda, passaram contraste. Precisa disso aí para diagnosticar estenose petrófilo de piloro? É uma doença clínica, não precisa de exame de imagem. A clínica é extremamente cirúrgica, extremamente soberana.
Tem uma camisa escrita assim, nessas coisas do complexo. Clínica cirúrgica soberana. Aqueles sinais, eu vou observar uma opção, ou se vai dar esse jogo. Esses sinais aqui são sinais de exame conversado. Mas essa doença, gente, assim como a apendicite, não tem que fazer imagem. A gente só deixa imagem para casos duvidosos. Porque quando a clínica é clara, você vai perder tempo fazendo imagem para uma coisa que você já sabe que tem indicação cirúrgica. Apendicite é cirúrgico, não existe apendicite clínico. Isso aqui é cirúrgico, não existe isso aqui clínico. Então você já tem uma clínica assim, que está escancarada na sua cara. Não precisa. Hoje em dia, a gente inverteu a lógica da medicina com esse monte de exame. Precisa do exame para confirmar. Poxa, mas não vai retardar? Então, não precisa, tá? Isso aqui é um tipo de coisa que não precisa. Tratamento é cirurgia. Uma das coisas importantes é corrigir o distúrbio hidroeletrolítico dessa criança, a desidratação. Porque o que vai matar esse bebê aqui é a desidratação e a desnutrição e esse distúrbio hidroeletrolítico. Qual é o distúrbio hidroeletrolítico que essa criança tem? Eu estou ouvindo. Pensa na doença dela. O que aconteceu com ela até agora? Perdeu eletrólitos. Quais? Sódio. Ela não está desidratada? Ela não perdeu água? Teoricamente, a questão do sódio, na verdade, é um distúrbio da água. Se você perdeu água, você está em hipernatremia. Pode estar, né? O que ele perdeu? Vamos lá. Do ponto de vista de acidose e alcalose, ele está em acidose ou alcalose? Todo mundo acha que é acidose? Hã? Por quê? Defenda. Alcalose tem uma respiração mais alta. Você tem muito Aí ele está vomitando. mas aí não é diferente das. De onde tu tirou que ele vai estar respirando mais rápido? Olha, posso pôr por outro aí para pensar que tipo de distúrbio ele pode ter. E esse outro distúrbio aí é choro em prova de residência, justamente por conta disso, dessa questão aí. Hein, Ricardo? Lá no xadrez, Ricardo, volta para a aula. Ninguém, gente, chuta alguma coisa, tenta defender a hipótese. Tá. Por que você pensou isso? Mas quem falou que está com hipernatremia? Eu? Não, eu levantei a hipótese baseada no que ela falou. Mas ela está com hipernatremia do que... Tá, mas o que tem no homem? É só água que ele perde? O que ele perde? Ácido clorídrico. O que é o ácido clorídrico? Eu sei, mas qual é a molécula do ácido? KCl. Certo? KCl ou HCl? HCl, H mais, cloro menos, certo? Beleza, agora pensa no distúrbio hidroeletrolítico dele de novo. Primeiro, se é acidose ou alcalose? Agora vocês acham que é alcalose? Ah, tá, é isso mesmo. Então, a pegadinha dessa jogada é que a gente costuma achar que o paciente ruim, paciente obstruído tem acidose, que é o que a maioria tem. E a grande sacada dessa doença é que a pessoa fica ruim em alcalose, porque ele está jogando ácido clorídrico fora. Ácido clorídrico, ele está jogando muito H+ fora.
Então é uma alcalose metabólica hipoclorêmica, tá? Alcalose metabólica hipoclorêmica. E isso mata. O distúrbio hidroeletrolítico é o que vai matar, junto com a desidratação. Então não tenha dúvida que deve ter outra alteração de sódio, potássio. Se eu não me engano, é hipocalêmica também. Eu acho que perde potássio também essa doença. E a primeira coisa antes da cirurgia é corrigir isso, hidratar, corrigir esse distúrbio hidroeletrolítico. Então tem que ter exames de base para o pediatra calcular como que é essa reposição, essa estabilização, correr glicose ou iniciar uma nutrição parenteral para depois a gente levar a criatura para a cirurgia, porque senão ela descompensa inteira antes de terminar a cirurgia, tá? A sondinha orogástrica aberta para descompressão e a cirurgia em si. A cirurgia, gente, é a pilorobiotomia fregnocstete. O que a gente faz? Faz uma laparotomia em andar superior, né? E faz uma incisão na serosa e na muscular do estômago, que ele tem mucosa, musculatura cilíndrica e serosa. E tem a musculatura longitudinal também, só que aqui o BO é a cilíndrica, né? Então a gente vai cortar a serosa no sentido do piloro até chegar na submucosa. Então olha aqui, aqui eu tenho musculatura cilíndrica e mucosa. Então eu faço um corte em todo o esfíncter, libero todo o esfíncter, mas sem cortar isso aqui. E aí a gente vai provocar um prolapso da mucosa para permitir a passagem de conteúdo alimentar. É isso aqui a cirurgia, só. Então tem que ser cauteloso para que a gente não rompa e cause uma perfuração aqui, né? Mas deixa assim mesmo, tá? E assim que opera, no pós-operatório já libera a passagem de alimento. Novamente. Não, refluxo. Então, inclusive, uma das complicações é a recidiva da estenose. Então, isso aqui é a coisa menos invasiva que mais deu certo até hoje. Tem possíveis complicações? Tem. Mas é o que tem que fazer com essa criança. Alguma dúvida disso aqui? Lembra? Alcalose, por quê? Jogou ácido clorídrico por fora. E aí, sem dúvida, o cloro vai estar baixo, tem que repor. Então, precisa corrigir o distúrbio hidroeletrolítico. Eu já vi prova de residência assim. Criança com vômitos e alcalose metabólica. Qual é o diagnóstico? Alcalose metabólica hipoclorêmica. Aí a resposta é isso aí. Mas, tipo, perdido assim uma prova, sabe? Então, é uma coisa que caía muito, né? De curso batia muito em cima disso aqui. Agora, que horas são? 3:37. Vamos seguir mais um pouco. Isso aqui dá dor na cabeça, que são as alterações da rotação intestinal. Para eu poder falar de alteração da rotação intestinal, eu e vocês precisam primeiro entender como é a rotação normal. E cirurgia pediátrica precisa voltar na embriologia para isso, tá? E eu, mais resumido do que eu entrego para vocês, impossível, porque eu também acho que a embriologia não sabe. Mas vamos tentar. Quando a gente está lá na 4ª, 10ª semana de gestação, olha como é que é a barriga do embrião. A gente tem ali a aorta primitiva, aí aqui em cima tem o tronco celíaco. O tronco celíaco é o tronco que dá origem para que vaso, gente? Ali, ó.
é o primeiro vaso no nome da horta? Hã? Mesentérica superior. Apaga a luz para eu ver. Não, eu estou vendo aqui. Não. Olha aqui quem está aqui. Mesentérica superior. Então, a mesentérica superior, gente, ela tem ligação com o nosso pedículo vitelínico embrionário. E é ao redor dela que vai desenvolver o mediastino ou o intestino primitivo médio. Intestino primitivo anterior dá origem de esôfago, estômago, até primeira e segunda porção do duodeno. Aliás, até duodeno. Do duodeno, do ilho, até o terço médio do cólon transverso é mesentérica superior. Dali para baixo é mesentérica inferior. E isso é exatamente a divisão de intestino primitivo anterior, médio e posterior, tá? Então, quando eu estou falando de alteração da rotação intestinal, eu estou falando especificamente aqui de mesentérica superior e órgãos relacionados com o desenvolvimento dela e seus ramos, tá? Hã? Começa no ilho. Não, começa no jejum. Começa, sabe onde? Ângulo de trás. Por que existe o ângulo de trás? Porque os ligamentos, na hora que foi ser fixo, na hora que o meso que foi dividido, que ia ser intracapitário e extracapitário, intraperitoneal ou reto peritoneal, o que era do intestino primitivo anterior ficou para cima e o médio ficou exatamente para baixo do trás. É ali que divide, onde começou um, onde terminou o outro. Tá? Transverso, médio, até anos. Até anos não, né? Até reto. É anos, tem. E é exatamente por isso que a gente tem aquela circulação, absorção de medicamentos via retal, porque a gente vai estudar que do ânus para fora tem a circulação do plexo da região perineal, e dali para cima é da mesentérica inferior, que é onde se encontrou essas estruturas também embriológicas, embrionárias, intestino primitivo posterior e desenvolvimento do mesoderme e do ectoderme, das partes moles da musculatura, tá? Tem tudo a ver. Então, pegando a nossa mesentérica superior aqui, que está ligada lá no cordão umbilical, e a gente tem o broto de estômago, broto de pâncreas, broto de vesícula, faz uma curvinha aqui, broto de delgado, aí vai lá dentro do umbigo o pedículo vitelino, que é o que tinha nutrição primordial com a placenta. Se a gente for pensar no ovo, é o que nutre o embrião de um ovo, a gema do ovo, é esse pedículo vitelino, tá? E esse pedículo vitelino vai aqui, ele que puxa, na verdade, aqui para dentro do umbigo e volta, tá? E se vocês observarem, ele começa a fazer, primeiro o intestino, do pedículo vitelino para cima, ele começa a crescer em comprimento. Então, a primeira coisa do intestino delgado é crescer em comprimento. O nosso intestino tem 7, 8 metros. Então, ali, ó, ele estava curtinho. Se fosse só aquilo ali, não tinha nada de intestino para absorver as coisas. Então, primeiro o intestino delgado cresce em comprimento, causando, gente, uma hérnia umbilical congênita do embrião, que é normal nessa fase aqui entre 4 e 10 semanas. Então, se a gente fizer um ultrassom no embrião de 4 a 10 semanas, a tripa dele vai estar dentro do umbigo. É uma hérnia umbilical do embrião, fisiológica. Por quê? A parede abdominal desse embrião não está desenvolvida, ele não tem parede ainda, ele não tem cavidade. E aí é mais fácil essas alças crescerem aqui para dentro da região do cordão umbilical
E aí depois que a parede vai desenvolvendo, questão de conteúdo e continência. Então, fui desenvolvendo minha parede, as alças voltam para dentro da cavidade abdominal, tá? Ao mesmo tempo que isso cresce, e olha só quem cresceu, se você olhar para cima, quem cresceu? Cresceu só essa porção superior antes de chegar no pedículo vitelino. Dali para baixo cresceu pouco, ou seja, ali termina delgado, ali começa seco. Entendeu? Ó, começou a crescer em tamanho, isso é delgado. Aqui não cresceu tanto, isso é seco. Tá vendo essa curva aqui do rio? Isso aqui vai ser cólon esquerdo, vai ser um pedaço do cólon transverso, que está quietinho lá atrás. Quem prolapsa é delgado e a porção proximal do intestino grosso. Conforme isso vai acontecendo, crescimento em tamanho, começa a girar o intestino em torno da artéria mesentérica superior. Ele roda 270 graus. Então eu estou com o intestino aqui. Ele faz isso aqui. Tá? Ele roda 270 graus. E volta para dentro da cavidade. Então, quando ele termina esse retorno e essa rotação, o seco, e quando você olha para cá, o seco é tipo isso aqui, ó, olha lá todo mundo. Divertículo secal. Ele está nessa função mais comprida. Quando volta para dentro da barriga e gira, ele gira em direção no sentido anti-horário, ele gira para chegar na fossa ilíaca direita, que é o lugar natural dele, tá? Quando ele vai girando, ele vai esticando o que tem de intestino grosso no caminho. Então, o seco começou aqui, mostra a cucuruta ali. Isso aí também não era fácil para mim, não. Pedículo vitelínico. Artéria mesentérica, saiu lá para fora. O delgado está aqui em cima, o seco está aqui embaixo, né? Lá o desenho. Seco embaixo, o delgado em cima. Cresceu, cresceu, cresceu em tamanho. A parede da barriga agora cabe, desenvolveu para caber ele. Então, ao mesmo tempo que ele retorna, isso aqui acontece até 270 graus. Então, esse seco aqui vai chegar aqui, só que enquanto ele vem fazendo isso, ele vem posicionando descendente, transverso, ascendente e quem que puxa ele? Quem que puxa essas alças para dentro da barriga de novo? Os mesos, os ligamentos mesentéricos. Então, goteira parietocólica esquerda, goteira direita, ângulo de trás. Vocês já pararam para pensar por que o intestino delgado não dá nó? Porque, eu não sei se vocês já viram a barriga aberta, mas no dia que vocês verem, vocês vão me falar o que é o que aí. A gente não sabe, tipo, onde começa um, onde começa o outro, qual é o sentido. Às vezes a gente nem sabe, pega o intestino na mão, a peristal sai para lá ou para cá. O que é proximal, o que é distal? Não dá para saber, porque é tudo assim, ó, igual o negócio de cérebro. Então, como é que aquele negócio não dá nó mesmo? Como é que o intestino não dá torção nele mesmo? Como é que o intestino não dá hérnia nele mesmo? Como é que isso tudo se segura? O meso, gente, o segredo está no meso. E como é que é a disposição do meso? Vocês sabem como é que o meso? Tem ideia? O meso, ele quando a gente só consegue ver isso quando a gente faz damage control. Damage control é aquela pessoa que chegou no trauma, está praticamente morto, com sangramentos abdominais diversos, e a gente eviscera ele o mais rápido possível, enfia compressa na pelve, compressa no fígado, compressa no baço, para daí a gente ter tempo de conseguir ver de onde vem o sangramento. E quando a gente eviscera a pessoa inteira, é que a gente vê que aquele meso ele tem uma distribuição assim. É uma distribuição diagonal, é um leque com essa distribuição, com essa conformação, que vem do trás,
ao colo, ao seco. Então, o que foi que aconteceu? A parede, o meso dos intestinos grossos, né, descendente e ascendente, puxaram esse intestino para as paredes e fixaram eles aqui. E do trás, onde o intestino delgado era retroperitoneal, delgado é retroperitoneal, duodeno é retroperitoneal, ele se torna intraperitoneal quando ele vira jejum. Então, do jejum até o íleo terminal, quem puxou foi o meso, distribuído dessa forma. O seco fixou também, fixou tudo aqui. E o transverso não dá nó porque ele está fixo aqui e aqui. Ele é móvel, mas ele não tem como dar nó nele mesmo porque ele está fixo aqui nas duas goteiras. Quem tem como dar nó no adulto? O sigmoide. Porque ele é uma redundância, né? Uma orelha, só que ele só dá nó se ele tiver redundante. Se ele tiver um mega colo. Se for um colo normal, mesmo ele sendo uma porção frouxa, uma orelha, uma esquina, ele tem um meso também, que não é para deixar ele torcer, tá? Então, só mais uma vez. Quando é criança, se em qualquer fase dessas etapas aí houver teratogênese, eu posso ter parada do desenvolvimento em qualquer etapa. Então, o normal, para que eu tenha uma vida normal, é ter esse comprimento desenvolvido de intestino para poder absorver os diversos elementos. Tanto que a gente vê a pessoa faz cirurgia bariátrica, tira só um pedacinho, já tem um monte de distúrbio. Distúrbio de cálcio, distúrbio de ferro, distúrbio de vitamina D. Agora, imagina ter um hipodesenvolvimento de grandes segmentos intestinais. Porque dessa doença aí, não é uma doença tipo apendicite, vai calar o apêndice no local e você só vai ter variação do quanto esse apêndice está inflamado. Não é. Aqui você pode ter uma infinita variedade de apresentação. Mais grave, quanto mais precoce para o desenvolvimento, e menos grave quanto mais próximo dos 270 dessa fixação aconteceu, tá? Então lembra, primeiro, mesentérica vai para fora, cresce delgado, quando a parede desenvolve, meu intestino volta e gira 270 até ficar na posição natural anatômica. Pronto, nem doeu. Quem gira é o seco? Tudo gira, ao mesmo tempo, tudo. O seco gira. Esse delgado que está puxando o meu intestino delgado, tudo gira e puxa, ele todo vai girando e ao mesmo tempo puxando até fixar no retroperitoneal, tá? Que é isso que define intraperitoneal, retroperitoneal. E aí, eu já vou aproveitar e mostrar para vocês aqui mais uma coisa. Nessa imagem aqui, ó. Nessa imagem, aqui é seco, ok? Ele está girando, ó, nessa fase ele está lá em cima, ele vai continuar girando até chegar aqui na fossa ilíaca direita. Tá vendo esse resquício de pedículo vitelínico? Ao nascimento, deveria não ter mais nada. O seco está na posição normal, goteira, a flexura hepática, flexura esplênica, com o sigmoide reto. Isso aqui é o mais próximo do normal, tá? Quando eu olho para esse pedículo, ele deve involuir, desaparecer. Só que se ele permanecer, a gente pode ter alguns problemas relacionados a ele. Isso aqui chama de divertículo de Meckel. Então, o divertículo de Meckel nada mais é do que provavelmente uma persistência do pedículo vitelino. E por isso que o divertículo de Meckel está mais ou menos 50 centímetros da válvula ileocecal. Porque é mais ou menos 50 centímetros da válvula ileocecal onde está o pedículo vitelino. Agora a gente vai para a doença. Olha aí, a distribuição anatômica do meso. Por isso o intestino não dá nó, por isso o intestino não dá hérnia, não faz ovo naturalmente. Só se você tiver uma alteração de desenvolvimento.
porque esse intestino girou, as gluteus fixaram, o trás distribui o meso do delgado nesse sentido organizado. E aí as alças se distribuem assim. E aqui são as apresentações mais comuns, mas você pode ter vários tipos disso aqui. Então, qualquer falha no desenvolvimento desse mecanismo que é complexo pode traduzir diversas formas de apresentação e algumas delas podem estar relacionadas a algumas síndromes específicas. Nesse primeiro caso, gente, eu posso ter concomitante, por exemplo, a gastrosquise, a onfalocele e a hérnia diafragmática. São erros muito precoces, são erros de... aqui, se eu não me engano, é de até... Não, desculpa, está aqui já embaixo, eu acabei entregando, mas está aqui, ó. A ausência de rotação com meso único para essa região. O meso deveria crescer e desenvolver, ter meso do ascendente, meso do transverso, meso do delgado. Aqui não houve rotação alguma. Olha o tamanho do intestino grosso, pequeno. Olha o tamanho do delgado, pequeno. Tem fixação? Nenhuma. Você tem a fixação do colo esquerdo, porque o intestino primitivo posterior talvez tenha desenvolvido, mas do intestino primitivo médio não tem desenvolvimento algum. Olha aqui o duodeno livre. O duodeno era para estar retroperitoneal, não está. Olha o tamanho desse intestino. É um intestino curto. Então essa criança não teve nenhum desenvolvimento de rotação e de fixação desse intestino. Qual é? Olhando para isso aqui, o que pode acontecer de ruim? Se acontecer isso aqui, ó, o que acontece? É um volvo de intestino médio. É um volvo de todo o intestino médio, de tudo que está irrigado pela testa mesentérica superior. Vai ter isquemia e se você não perceber isso e intervir rápido, você pode ter necrose extensa de todo o intestino médio. Isso é quase, eu acredito que é incompatível com a vida. E tosse assim, ó, porque não tem nada para fixar ele, para deixar ele no lugar. Tá? Se a rotação acontecer uma falha entre 90 a 180 graus, o intestino se desenvolve dessa forma aqui. Ou seja, o meso aqui do seco conseguiu puxar ele lá para cima e ele deveria descer. Quando esse meso chama brida de LED. Essa brida de LED, conforme ela vai descendo o seco, ó, que vai transformando em goteira parietocólica direita, fixando o ascendente e o seco na parede lateral do abdômen e deixa também o duodeno retroperitoneal. Olha quem deixa aqui, ó. Você vê que cobre o duodeno, é ela que transforma o duodeno nesse segmento retroperitoneal. Só que se parou o desenvolvimento aqui, eu posso ter volvo de delgado, torção do delgado, posso ter pseudo-obstrução de duodeno pela brida de LED, ou seja, ele pode ter um abdômen obstrutivo alto, porque essa brida está apertando a passagem do duodeno assim. E posso ter também hérnia interna, porque se você for pensar, o nosso organismo não tem passagem natural por onde o intestino possa entrar e fazer hérnia, porque senão a gente teria hérnia muito fácil. Nosso organismo é perfeito, mas uma brida de LED tem espaço suficiente para esse intestino herniar aqui embaixo e causar hérnia interna. Hérnia interna é isso. É um buraco que não deveria existir, por onde o intestino prolapsa para dentro e ao invés de fazer uma hérnia na parede, faz uma hérnia interna. Super difícil de diagnosticar. Você tem dor abdominal, abdômen agudo obstrutivo e não sabe pelo que. Você só vai saber quando abrir. E se a falha de rotação acontecer só no final, eu só não vou ter fixação do colo direito, podendo fazer também volvo desse segmento que está solto e hérnia interna também.
facilita varia com o segmento envolvido, mas costuma cursar com quadros de abdômen obstrutivo no RN, no neonato. Eu vou ter dor, obstrução abdominal, que vai variar em intensidade de acordo com o grau, o nível da obstrução, parada da eliminação de gases fezes, vômitos biliosos e perda ponderal. Posso ter obstrução do adenal, tanto pela brida de LED como pela hérnia interna. Posso ter as hérnias internas, posso ter pouco de intestino médio, que é péssimo. Então, olha só essa imagem. O volvo, em relação apenas ao volvo, ele vai acontecer em metade dos casos que tem a rotação intestinal incompleta. O problema é que essa criança, se ela não tiver alguma outra coisa que dá dica pra gente que ela tem alteração da rotação intestinal, tipo uma síndrome genética, uma outra malformação mais perceptível ao exame, você só vai diagnosticar quando ela chegar obstruída no pronto-socorro. Por isso que é importante aquela avaliação de policultura, acompanhamento do desenvolvimento, porque pode ser observado alguma coisa estranha e intervir isso aqui antes que chegue nisso aqui. Então, aqui, claramente, a gente está vendo uma torção do volvo, uma torção do segmento do intestino. Essa parte torcida ainda está viável e essa daqui só por Deus na causa, porque está extremamente isquêmica. Então, a primeira providência é lá parou, distorcer o volvo no sentido que você obviamente está vendo que ele está torcido e avaliar a vitalidade da alça. Se a alça está bem, aí você vai deixar essa barriga quietinha, vai voltar a alça e vai soltar apenas a brisa de leite. Por quê? Em relação, tem como prender e fixar esse intestino para não ter voo? Orações fervorosas. A única coisa que você pode fazer é soltar a brisa de leite para tirar ali um ponto de pseudo-obstrução ou um ponto de hernia interna. Em relação ao voo, não tem muito o que fazer. E se tiver isquêmica, você vai ter que fazer ressecção. E isso aqui é uma das causas de crianças que vocês vão chegar na UTI e vai ter lá crianças internadas com síndrome do intestino curto. São crianças que tiveram volvo, isquemia mesentérica, tiveram que fazer grandes ressecções intestinais, têm ileostomia, colostomia e não conseguem ter alta da UTI porque são dependentes de nutrição parenteral. E uma coisa puxa a outra, porque nutrição parenteral puxa infecção, essas crianças são desnutridas, quem criança desnutrida não tem anticorpo, elas não recebem aleitamento, porque não absorvem, porque não tem intestino, né? Enfim, são crianças e o tratamento disso aqui, dessa síndrome de intestino curto, é transplante intestinal, que infelizmente não é uma coisa que é a nossa realidade. E o volvo ocorre de forma abrupta, com isquemia e necrose importante. Se não for rapidamente resolvido, vai levar a peritonite, choque hipovolêmico, sepsis, e acredito que a maioria, infelizmente, morra, tá? O exame de imagem de um volvo, você vê a torção. Então, esse raio-x do meio, o que vocês estão vendo? Primeiro, o que vocês estão vendo? Vai. Do meio. Distensão de alça. Certo? Que alça? Delgado. Pode até ter de colo, mas não consigo confirmar. Mas delgado, certeza. Tem nível hidroaéreo? Não. Nessa imagem, não. Aí você tem que lembrar que você só vai ver nível aéreo se a criatura estiver em pé. É bebezinho, será que fizeram em pé? Botaram um moleque em pé? Então tem que ficar ligado nisso, porque senão você tem que ter o lauréu para ver o nível hidroaéreo, tá? Porque às vezes está distribuído assim. Mas o que mais te chama a atenção?
Parece que tem um negócio central assim, né? O sinal tem uns que falam que é sinal do grão, que o intestino tá assim, ó. Não dá pra forçar a amizade dizer que tá assim, não? E é só de delgado. No RN, tá, gente? Ó. Ó. Tá? Então, um RN que abriu um quadro abrupto de abdômen agudo obstrutivo, sem alça de colo envolvido, tem que entrar uma possibilidade de voo de intestino médio com má rotação intestinal. Você não precisa ir para a cirurgia sabendo o que é isso, mas você sabe que isso aqui é cirúrgico, abdômen agudo obstrutivo. Vai estar com estado geral ruim, lá parou para resolver o que está obstruindo. Essa primeira imagem mostra para vocês o que vocês já acham que é isso. A primeira, esse sinal da duplomura. Não é uma torção, não? A primeira? Não. Você só tem duas imagens assim. O que pode ser tão grande assim, ali naquela região? Estômago, beleza? Aí tem um stop e tem outro ar assim, ó. É normal? Não. Então me fala a favor de uma obstrução alta, antes do trás. E o que no RN poderia causar uma obstrução tão grave que você está vendo que o resto da barriga está branca. Não está passando nada para baixo. Abrida de LED, estenose petrófica de piloro, pode ter esse registro de estenose petrófica também. Mas pensando em alteração da rotação, uma obstrução alta é abrida de LED, tá? E nessa última, a gente é um exame contrastado, que a gente vê o fiozinho ali, ó, no contraste passando na alça torcida. A parada do contraste, na verdade, é só um fiozinho passando assim, né? Ultrassom pode ajudar nesse caso? Ultrassom de abdômen? Eu não quero ver intestino, a gente não vê intestino, você pode ter uma dificuldade de ver o que você quer ver, porque tem um monte de ar em cima, mas se você conseguir ver, o fluxo mesentérico, a mesentérica é um vaso bruto, então se você vê um estoque do fluxo mesentérico, não tem outra coisa para ser senão isquemia mesentérica ou torção de intestino médio importante, tá? Então, o ultrassom nesses casos pode ajudar para ver o estoque do fluxo vascular. O tratamento disso aqui é uma cirurgia de emergência. Isso aqui mata. Alto risco de necrose, sepse, síndrome de intestino curto. Passar na sonda nasogástrica aberta para a criança parar de vomitar, para desobstruir o que tiver de gás aqui para cima, para dar conforto. Corrigir distúrbio hidroeletrolítico também. Essa criança provavelmente está em um grau de cetoacidose. Antibiótico profilaxia cortando o bicho de intestino. Laparotransversa supraumbilical direita. Por quê? Porque o problema da torção é na mesentérica superior e na abrida de LED. Então a gente leva a nossa incisão para o andar superior. Já falei para vocês que a pediátrica faz incisões transversas, não tipo públicas. E principalmente à direita, por conta da abrida de LED. O passo cirúrgico é, primeiro, distorcer o intestino que está torcido, visualizar o seco ascendente e o colo ascendente, identificar a abrida de LED e liberar, soltar a abrida de LED para liberar o duodeno e a apendicectomia. Por quê? Por que a apendicectomia? Chama apendicectomia de oportunidade. Porque é proibido que essa criatura tenha apendicite? Se ela tiver apendicite, vai ser uma apendicite fácil de diagnosticar? Está totalmente fora da anatomia.
Então a gente só consegue ter uma evolução mais clara e mais clássica da apendicite por conta da posição anatômica. Como não tem posição anatômica aqui, e a gente já está na laboratório mesmo, então tira o apêndice para ter um problema menos, porque se ele tiver apendicite vai ser a chance de ser grave é maior, porque vai passar despercebido, tá? Então, ó, distorceu, deu uns tapinhas lá na alça, jogou um soro morno para dar uma olhada para ver se ela vai estar viável, vai lá na brida de LED, libera o duodeno, libera a chance de hernia interna e deixa o intestino solto. Paciência, vamos rezar a Deus para que não tenha uma nova torção, mas é sempre uma possibilidade para essa criança, tá? Professora, mais ou menos quanto tempo você tem ali, se tiver intervenção cirúrgica para Você fala da alça isquemiar? Normalmente, 6 horas a gente fala que é um tempo assim já para qualquer órgão. Por exemplo, torção testicular, isquemias de membro. A gente costuma dizer que 6 horas é o limite assim, máximo, na verdade. Às vezes vai ter uma isquemia já antes disso. E uma coisa importante, gente, é que quando tiver que ressecar os segmentos intestinais necróticos, na verdade não é uma opção do cirurgião, mas se conseguir preservar 25%, 25 centímetros de íleo terminal, contando ali da válvula ileocecal, a chance dessa criança viver é maior. Crianças que perdem esses 25 centímetros de íleo terminal, a chance de morte é muito grande, tá? Porque esse íleo terminal tem função absortiva muito, muito, muito importante, tá? Tá bom, vamos parar aqui. Era isso? Tá. Então, paramos aqui em interferente necrosante, tá? Intervalinho e voltamos já já. Que ação? Tá bom. 4h30 tô começando, hein? Bora. Não?